o convite e a oportunidade. Não é a primeira vez que falo na Câmara de Colatina, mas não falei nesse espaço. Falei no espaço que era aqui ao lado. Não conhecia esse espaço enquanto sessão da Câmara. Tive encontro do PSDB aqui, se não me engano, no ano passado, ou retrasado, acho que o ano passado. E é um prazer muito grande. Queria cumprimentar todos os vereadores, o Alcenir Coutinho, o Serginho Meneghelli, o Renzo Vasconcelos, o Marco Cani, o Jolimar Barbosa, o Mário Pinto, chama-se assim, Geleia, né? É o nome político usado, Geleia. E a mesa na figura do Almir, do Juarez, do Jorge Guimarães, que fazia a leitura dos expedientes, e do Laudeir Cassaro. Um prazer muito grande, obrigado pela oportunidade. Queria cumprimentar a todos que participam dessa sessão e a todos aqueles também que participam através dos meios de comunicação. Estou acompanhado do meu presidente do partido aqui, o Geraldo, além dele de outros companheiros do PSDB, também do Rui, secretário-geral do partido no Espírito Santo, do Heraldo e do Marcelo, que é o assessor de comunicação. Queria cumprimentar todas as entidades aqui presentes e representadas nesse momento. Também cumprimentar o Caetano Sabadini, né, que também está aqui presente. Enfim, a todos. Me apresentar rapidamente, presidente. Tem tempo que eu não falo na Câmara de Colatina. Eu sou deputado federal primeiro mandato, estou como vice-líder do PSDB desde que lá cheguei, membro titular e coordenador do PSDB na principal comissão da Câmara Federal, que é a Comissão de Justiça e Cidadania. Também participo de algumas comissões, talvez a mais importante nesse momento foi a Comissão de Saúde mais 10, que praticamente está encerrando a análise do seu relatório, e talvez muito importante aqui para a região norte, a comissão que cuida do Código Mineral, que foi encaminhado pela presidente Dilma em urgência urgentíssima. Depois de muitos apelos, ela retirou a urgência urgentíssima para que nós tivéssemos, não 45 dias, pelo menos o segundo semestre, porque nós estamos discutindo o marco da mineração, uma nova agência voltada para a área de mineração, e também o CEFEM, que é a participação da mineração do ponto de vista do que arrecada como participação financeira na retirada dos minerais, sejam metálicos, sejam mesmo os agregados, no qual se insere as rochas ornamentais. Sou membro titular também do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, né? Venho a convite porque estarei sábado também aqui nesse mesmo local, conversando com o Espírito Santo. Nós estamos aqui completando uma rodada de mais de 10 encontros do partido do PSDB no Espírito Santo. PSDB que não participa do governo do governador Renato Casagrande. Nós tivemos uma disputa, e a disputa foi exatamente conosco, há quase 4 anos atrás, né? Mas que temos tido um relacionamento, tanto eu no meu mandato, como o deputado Mansur lá na Câmara, de debater o Espírito Santo, de ter independência em relação ao governador, mas de tentar ajudar a construir dias melhores para o nosso Estado. Nós vamos estar conversando, vai ser nesse dia de sábado, a última rodada de conversa. Tivemos no Sul, na região centro-serrana, tivemos no Norte, conversando os rumos do Espírito Santo. O Espírito Santo, que com certeza, já falava isso para algumas emissoras aqui hoje, algumas rádios, com certeza nos últimos 10, 12 anos, buscou um caminho muito melhor do que se encontrava antes de 2003, a partir de 2002 para trás. O Espírito Santo que desenvolveu um rumo muito superior, que melhorou em muitos aspectos, mas que com certeza ainda temos muito mais tarefa por fazer pela frente. Um Espírito Santo que precisa muito de uma relação diferenciada com o governo federal. Um Espírito Santo que não pode continuar sendo tão excluído como é excluído das políticas públicas nacionais. Citaria aqui o problema do Fundap, e é muito interessante, eu conversava na viagem, quando você nota que aquilo tudo que foi feito, discutido, de que o Fundap atrapalhava e aumentava a nossa importação,
caiu por terra, porque a importação não diminuiu em nada, a não ser a transferência da importação dos portos capixabas para os portos, principalmente de São Paulo. Saiu da região de Santa Catarina, do Espírito Santo, que eram os dois principais importadores, e concentrou na região de São Paulo. Fundap esse que nos tirou 1 bilhão de receita. Só na área dos municípios foram 600 milhões de receita pública que deixou de ser arrecadada na área do Fundap. Além disso, nós temos a ameaça dos royalties. Essa eu entendo que não vão rasgar a Constituição, porque tem 3 inconstitucionalidades, mas ao mexer no marco regulatório, nós instabilizamos o setor, e aí a Câmara Federal, principalmente, quis ir para cima dos nossos royalties, e isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, pelos vetos colocados pela presidente Dilma, e que a Casa entende que ela tem como ir para cima desse valor fundamental, que na verdade, os royalties nada significam mais do que uma compensação financeira aos impactos que significam tirar petróleo no mar ou na terra, sejam ambientais, sejam sociais, e da necessidade de você ter uma infraestrutura para explorar o petróleo. Ou seja, são muitas ameaças, e muita dependência de que nós precisamos de ter investimentos fortes no Espírito Santo, além dos investimentos do setor privado e além dos investimentos que o governo do Estado faz. Mas precisamos muito mais, principalmente investimentos em nossa infraestrutura, investimentos em 2 políticas sociais fundamentais, que é a política de saúde e a política de educação. Não dá para conceber que nós vamos desenvolver, e é por isso que nós estamos discutindo o Espírito Santo, tendo a maioria dos nossos municípios, vou citar um exemplo que lembra aqui da região norte, em que você tem em torno de 68% a 72% da nossa população economicamente ativa, com 74% até o 2º grau incompleto. Se eu for especificamente em cima do produtor rural, ele tem 72% de 1º grau incompleto. Se eu quero pensar o desenvolvimento e pensar o Espírito Santo, eu tenho que pensar em política pública voltada para a educação, com qualidade, pública, gratuita, mas acima de tudo que garanta, porque no mundo de hoje, diferentemente dos nossos avós, em que a relação era diferente, mas no mundo em que se tecnificou, é preciso estar preparado para receber, muitas vezes, a difusão de conhecimentos, por exemplo, que o Incapé gera na relação, por exemplo, com o cafeicultor. E, para isso, a escola tem um papel importante no processo de ensino, de aprendizado. E aí, o PSDB, exatamente nesse momento, nessa quadra em que nós estamos encerrando, mais um ano, a gente encerra os mandatos dos atuais deputados federais e estaduais, do Congresso, da Presidência da República e dos governadores, nós estamos praticamente desde o começo do ano, e quero convidar a todos que nesse momento nos assistem, a todos para debater aqui na Câmara de Colatina, no sábado, a partir de 9 horas da manhã, o Espírito Santo que nós queremos, tá certo? Se ele evoluiu, se nós conseguimos controlar aquele momento, eu fui líder do ex-governador Paulo Artung, da Assembleia, depois fui presidente, a gente conseguiu, com a união das forças, tirar o crime organizado daqueles momentos em que ocupava determinados setores do setor público. Nós agora precisamos de avançar, e avançar muito. Se as coisas tiveram um rumo no sentido da sua organização, é preciso dar sentido para que os recursos públicos nossos, sejam federais, mas principalmente ao discutir os rumos do Espírito Santo, eles tenham a condução de pessoas que consigam organizar e dar resultado prático e efetivo na sua ação. Por isso que o PSDB, nesta terra, na terra de Colatina, apresenta um pré-candidato, ainda não escolhido em convenção, mas um pré-candidato da terra, que é o Guerino, que foi prefeito dessa cidade, que foi presidente da Amunis, que é o municipalista, que foi presidente do Bandes, é uma pessoa que tem, com certeza, carrega com ela um perfil e uma qualidade e com bom trânsito na municipalidade desse estado, para que possa dar o bom debate, fazer, na verdade, um bom debate sobre as questões temáticas necessárias para a evolução do nosso estado. Ele, que conhece o dia a dia do município, ele que conhece o dia a dia de onde as pessoas moram, de políticas públicas voltadas fundamentalmente para o bem-estar e a felicidade dos brasileiros que moram nos seus municípios. Ele, na condição de pré-candidato a governador, apresentará não só um bom programa de quem conhece o Espírito Santo e que nós estamos preparando para nos apresentar no ano que vem, mas
que tenha, acima de tudo, valores, acima de tudo, eixos que vão conduzir para um desenvolvimento que trate a pessoa humana, que um olhar do Estado sobre o cuidar das pessoas, porque o Estado é isso. Para que existe a política, né? Que vem lá da polis, que vem da organização das cidades? Vem para organizar, para atender pessoas, para cuidar de pessoas, para ter políticas sociais voltadas exatamente para o atendimento da educação, da saúde, da assistência social e, efetivamente, transformar a nossa carga tributária, que não é pequena nesse país, carga tributária que não é pequena, né? Mas transformá-la efetivamente em ações para que o cidadão possa dizer, vale a pena pagar o imposto, porque hoje em dia todo mundo se questiona, porque você tem uma carga altíssima com pouco retorno desse recurso, né? Carga tributária que, do ponto de vista da macroeconomia, paralisa muitas das nossas atividades ou não deixa nem o PIB crescer pelo excesso de impostos, de taxas e de regulamentações que atrapalham o desenvolvimento da economia. E isso, gente, muda quando você pega o seu recurso público e transforma em sala de aula, transforma em remuneração e valorização do professor, transforma num programa de saúde que contemple a sociedade e que ele possa ter, desde a promoção da saúde, da assistência, da recuperação, mas, acima de tudo, da mudança de qualidade de vida desse cidadão, para que ele possa ter dias melhores e ter aquilo que é básico, assistido por parte do governo do Estado, na relação, inclusive, com os poderes municipais, porque o ente municipal, a gente sabe, que geralmente é o que tem menos recurso e é o que tem mais tarefa, porque as tarefas estão cada vez mais concentradas no nível do município, e nós precisamos de gestores, tanto nacional como estadual, que façam e entendam a necessidade dessa descentralização. E o Guerino, como ex-prefeito, como participante do movimento municipalista, na vice-presidência da Confederação Nacional dos Municípios, ele conhece muito bem essa relação entre a concentração que você tem no Estado Nacional dos recursos públicos ou nos estados federados e no ente que cuida do dia a dia, da limpeza da cidade, da iluminação, da escola, do posto de saúde, do PA, do pronto atendimento, muitas vezes é o que tem menos recursos para poder tocar todos os serviços e ainda ter recurso para investimentos, para que possa acompanhar o crescimento da população. Por isso que o PSDB estará no sábado aqui, encerrando o ciclo desse ano. Começamos lá para o Cachoeiro de Itapemirim, e estamos encerrando em Colatina um ciclo de debate que quer apresentar a expectativa de que, apesar das crises, e nós estamos vivendo uma crise hoje, particularmente no Espírito Santo, com a crise do café. Nós temos problema na macroeconomia, nós temos problema da inflação que não baixa, fica no teto, nós temos problema de um PIB que não consegue alavancar, além do que entre 2% e 3%, né? O que está nos salvando, de certa forma, ainda é o crescimento, de certa forma, da China, que puxa como motor da economia internacional, mas, nesse momento, o capixaba, inclusive, sofre muito com a crise do café, né? Sofre muito em que não tem os preços garantidos. E aí, aqueles que trabalham com agricultura familiar, tivemos, inclusive, toda a nossa equipe, né? toda a nossa bancada federal, junto com o governo do Estado, do ministro, pedindo exatamente que não houvesse discriminação entre Conilon e Arábica, que houvesse uma negociação para alongar a dívida e espaçar o tempo do seu pagamento, e que tivesse preços justos ao estabelecer o preço mínimo do café, né? E isso não aconteceu. Nós tivemos uma portaria na semana passada que atendeu apenas o Arábica, nós não tivemos o alongamento, nem um financiamento diferenciado para o Conilon, nós não tivemos um preço mínimo, que o preço mínimo colocado pelo governo não remunera os custos do Conilon, teria que estar na faixa de R$180, R$190, e ele chegou a se pagar R$147, R$150 a saca de café, e além de não ter renegociado, também o governo não usou de instrumentos que poderia usar, como, por exemplo, enxugamento, e você tirar do mercado o excesso de café que você tem nesse momento. Então, isso endivida, descapitaliza e deixa o produtor rural numa situação de angústia muito grande, porque ele sabe que tem que liquidar as suas dívidas, ele sabe que o preço do café, ele é obrigado às vezes a vender o café, porque não tem como segurar para esperar o preço melhorar,
e ele tem que liquidar as suas dívidas em condições que ele não consegue sair da dívida, porque o café não remunera nem aquilo que ele gastou para a sua produção. O custo de produção muito alto, né, em relação àquilo que ele é remunerado no mercado. Ou seja, nós temos o que debater, nós temos o que conversar, nós temos o que avançar e muito, né? Se de 12 anos para cá, muita coisa começou a se acertar, as tarefas do enfrentamento, e eu tenho dito isso muitas vezes nas conversas que tenho tido com outros partidos, nós precisamos de, além de ter a capacidade de nos organizarmos para o investimento necessário, investimento em habitação, investimento em infraestrutura, investimento em pré-escolas, nós precisamos de fazer uma coisa nesse pedaço de terra que chama o Espírito Santo, mas no Brasil como um todo, que é organizar o serviço. A população, quando foi para a rua, ela foi se queixando principalmente de que ela não tem, por parte da educação, da saúde, do transporte público, os serviços que ela remunera com os seus impostos. E isso não significa apenas investimento físico, mas também a organização, sabe, da máquina do Estado, dos servidores, dos serviços, para que ela possa estar atendendo melhor, né? Seja na porta de um pronto-socorro, aí é a minha área, seja no hospital, seja numa escola pública, para que tenha qualidade e você ganhe, com certeza, com a qualidade, ganhos que são definitivos para a sociedade. Não existe desenvolvimento sem você conseguir atender as necessidades básicas de uma sociedade e que tem na política de educação, juntamente com a outra política, com a política de saúde, e junto ao apoio à produção de alimentos, à agricultura familiar, aos produtores rurais, que vão garantir alimentos na mesa do brasileiro, a custos que você tem acessibilidade. Você não fará isso se você não garantir que o Estado faça a organização desse serviço, investindo e dando retorno para a sociedade. Por isso, presidente Almir, eu agradeço nessa tarde de hoje a possibilidade de estar aqui falando para a nossa população colatinense, para todos aqueles homens e mulheres, que a gente tem muita esperança de que o rumo que o Brasil precisa trilhar, as mudanças que nós estamos nas expectativas que aconteçam. As pesquisas, inclusive, estão mostrando isso, que a população quer a mudança, a população quer que, diferentemente do que está aí, as coisas possam progredir, possam melhorar, possam avançar. Nós temos certeza que o PSDB, no seu debate aqui em Colatina, para o Estado do Espírito Santo, tem uma colaboração grande a ser dada, principalmente pelos nossos pares, né? Pelos nossos quadros, Geraldo, que a gente tem quadros nesse Estado como um todo, para discutir políticas setoriais, seja no setor de segurança, que eu não toquei muito aqui, seja no setor prisional, que precisamos de avançar ainda mais, seja no setor da assistência à criança, da assistência ao idoso. Nós precisamos de ter uma máquina azeitada, nós precisamos de ter uma máquina preparada, uma máquina que respeite, acima de tudo, o contribuinte cidadão, respeite as famílias capixabas e lhe dê aquilo que é constitucionalmente um direito fundamental da pessoa humana, que lhe garanta a sua dignidade com as políticas básicas que nós temos que garantir através dos poderes constituídos, seja no plano do município, seja no plano do Estado, seja no plano nacional. A gente sabe que as principais políticas do dia a dia estão aqui na base do município. A gente sabe que o Estado, né, os Estados federados têm um papel fundamental também na transferência de recursos e de organização de alguns setores. Por exemplo, a segurança pública, que é um papel fundamental constitucional do Estado, mas que também tem responsabilidade de todos, né? Assim como o município tem tarefas sobre eles intransponíveis, no sentido de que eu não tenho como repassar para frente. Tem que organizar a limpeza urbana, tem que organizar a creche, tem que organizar a escola, mas o plano federal é esse que concentra quase 70% dos recursos, 67% dos recursos. Ele precisa de colocar mais, cada vez mais, nos municípios, descentralizando esse recurso e fazendo com que, lá na ponta das atividades onde atua o engenheiro, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, né, o professor, ele chegue para que ele tenha condições de trabalhar, de fazer o cuidado que nós temos que fazer com a nossa população. Por isso, eu quero aproveitar esse momento para dizer da nossa visão, sabe, além de querer um mundo melhor, um mundo mais feliz, um mundo mais humano, que isso passa, a construção do futuro
passa pelas atitudes e mudanças que nós fazemos aqui no presente. É fundamental que a gente, ao estar numa Câmara Municipal, possamos colocar o interesse público, o debate daquilo que é fundamental para a população, acima das nossas diferenças políticas e ideológicas, mas, acima de tudo, preservando o debate, preservando, sabe, o contraditório tão necessário nessa casa, num parlamento, mas, acima de tudo, pensando que como nós vamos construir, tá certo, um município melhor, uma Colatina melhor, como nós vamos fazer um Estado do Espírito Santo evoluir, avançar em rumo ao progresso, rumo a dias melhores. Por isso, Almir, o nosso debate com a figura da nossa executiva estadual, que estará aqui presente, né, o ex-prefeito Luiz Paulo, o ex-prefeito Max Filho, a executiva de um modo geral, e particularmente o nosso vice-presidente, que o Guerino hoje é vice-presidente, segundo vice-presidente do PSDB estadual, estará aqui na sua casa, onde ele administrou, juntamente com a Câmara, né, sem nenhum tipo de fisiologismo, sem nenhum tipo de atrelamento, mas conversando com a população. Nós queremos fazer um grande debate no sábado, e quero convidar a todos. O debate é aberto, né, não são só os militantes do PSDB, quem quiser participar, quem quiser vir a dar a sua colaboração, propor na área do esporte, na área da cultura, né, e por falar em cultura, hoje já foi citado aqui, hoje é o Dia Nacional do Samba, que tem tudo a ver com as nossas raízes culturais, tem tudo a ver com a nossa formação de Estado, que recebeu contribuições africanas, europeias, dos índios nativos dessa terra, que formula e, na verdade, propõe uma das tipos de música das mais bonitas. Eu toco também, eu sou saxofonista, e sei da beleza melódica, da beleza poética e da beleza rítmica que tem um samba brasileiro, e eu quero aqui homenagear todas as escolas de samba de Colatina e dizer que a cultura é o elemento essencial de afirmação e de identidade de uma população. As pessoas às vezes não costumam dar muito valor à questão da cultura. A cultura é quando você percebe que um país está evoluindo, que está crescendo do ponto de vista do processo civilizatório, que está adquirindo conhecimento e educação no processo de organização e que se expressa através das artes, através das manifestações culturais, através da preservação desses valores. A sociedade aprende a conviver com essas diferenças, com as mais diferentes tipos de manifestações culturais, e o samba, nesse dia de hoje, é o Dia Nacional. Por isso, Almir, eu quero agradecer o tempo, não sei se já ultrapassei, mas dizer que o PSDB tem uma firme esperança de fazer um grande debate nacional, de conversar muito com a população brasileira, rumo ao progresso e rumo às suas teses centrais, que muitas vezes questionadas, acabaram sendo aplicadas pelo governo do PT que aí está. É só ver a questão dos aeroportos, dos portos, em que o setor público não deu conta e eles foram exatamente para as concessões e para as privatizações. Contrariamente àquilo que falava, e a Carta aos Brasileiros já afirmava no sentido da manutenção, da correção daquilo que foi os pilares do estabelecimento do Plano Real. Ao mesmo tempo, avançar no campo social, avançar naquele campo que torna as pessoas cada vez mais cidadãs, que aí sim garante um desenvolvimento permanente à medida que eu tenho uma família estruturada, uma família com acesso à educação, uma família que tem por trás o respaldo das políticas sociais, da atenção ao idoso, da atenção à criança, da atenção à saúde, para que ela possa se constituir e ser feliz. Eu tenho certeza que com otimismo, com esperança, mas acima de tudo com determinação e muita capacidade de resistir, nós vamos apresentar ao Brasil, ao Espírito Santo, um programa para avançar, para mudar onde for preciso mudar e, para acima de tudo, respeitar a população brasileira, tá certo? Combatendo os erros, combatendo os demandos, a corrupção, fazendo aquilo que é necessário para que o poder público, a partir desses parâmetros, possa responder a uma política cada vez melhor para a cidadania brasileira, para as famílias brasileiras e para o Espírito Santo. Está aí o convite, eu agradeço esse momento à Câmara Municipal, aos vereadores. Quero parabenizar aqui a todos os vereadores eleitos na cidade de Colatina e me colocar à disposição no meu mandato, né? Me colocar à disposição lá nas comissões. Eu sempre digo que sou do PSDB, sou de oposição ao governo, mas voto com o governo quando a proposta é correta, quando a proposta é boa, assim como emendo, proponho derrubar, proponho mudar quando a coisa não está bem. Muitas vezes o caminho
que a própria presidente apresenta está no rumo certo e precisa de alterações, de emendas. Outras vezes não está no rumo certo e a gente propõe. A exemplo, só para finalizar, o Código Mineral, tá certo? Enquanto que a MP dos Portos estava no rumo certo, o projeto de lei do Código Mineral tem muitos equívocos, assim como tem coisas boas. A agência é uma coisa boa, né? A remuneração do CEFEM é discutível. Agora, a mudança do marco, da forma de quase estatizar a pesquisa, é um equívoco, tanto que o Leonardo, do PMDB, já fez mudança no relatório, fazendo uma adequação melhor da lei. Essa é a função do parlamento. Nem tudo que vem do executivo, às vezes, vem perfeito. Nem tudo que vem significa que nós vamos votar e dizer amém. Nós vamos ter a liberdade de debater, de discutir, de ter a possibilidade do contraditório para que a melhor proposta seja encaminhada e a melhor proposta seja aperfeiçoada nos limites da constitucionalidade e nos limites daquilo que a gente acha que é melhor para o município. Muito obrigado pela oportunidade, presidente Almir. Em seu nome, eu quero agradecer a todos os vereadores dessa Casa de Leis.